O futuro reserva uma vida diferente. As tecnologias de hoje serão obsoletas em pouco tempo, assim como algumas de 5 anos atrás já são ultrapassadas hoje. Ao mesmo tempo, uma volta ao passado é proposta por necessidades como a de uma vida mais saudável e sustentável. Tudo isso certamente vai revolucionar o modo de viver e também o de sobreviver. O nosso ganha-pão, o trabalho, já passa por uma revolução que acabou com 40% dos cargos em 10 anos. E a tendência no cenário mais conservador é de continuidade dessas mudanças. Mas não se surpreenda se o ritmo for ainda mais intenso. E para os brasileiros, o trabalho no futuro ainda reserva outras mudanças. Com reforma trabalhista sendo discutida pelos representantes, as relações entre empregados e empregadores também podem ser alteradas bruscamente. Por isso, está na hora de você se preparar para essa revolução. Quase todo mundo que mora em uma grande cidade conhece pelo menos uma pessoa que trabalhou com Uber nos últimos anos. A empresa tem atualmente 50 mil motoristas parceiros em todo o Brasil. Com a empresa, uma profissão antiga, a de motorista, ganhou um novo espaço. Saiu dos alvarás de táxis, empresas e serviços particulares para ficar ao alcance de qualquer um com um smartphone. O motorista passou a poder oferecer o serviço através do aplicativo, ganhando uma infinidade de clientes e modernizando o segmento por completo. Renato é um desses casos. Depois de trabalhar como taxista e manobrista, ele agora oferece serviços através de 3 plataformas diferentes. É uma forma de aumentar o rendimento em um mercado cada vez mais competitivo. Eu acabei deixando de trabalhar com táxi pelo problema da demanda de serviço que, com o tempo, ela começou a cair muito devido à entrada do aplicativo Uber no mercado, né? A demanda de táxi começou a baixar e eu trabalhava com alvará locado, eu tinha um custo muito alto para poder manter esse táxi, então eu acabei deixando o táxi e acabei alternando por esses serviços de aplicativos particulares pela questão de ter um custo menor, certo? Embora os ganhos sejam menores que os do táxi, eu acredito que a demanda hoje ela faz com que compense tá migrando do táxi para esses serviços de aplicativo. A empresa deu origem a um verbete, uberização, que se refere ao encurtamento da distância entre serviços e clientes dentro da economia colaborativa, que ganhou espaço em tempo de crise, mais precisamente a que afetou o mundo em 2008. Isso mostra que basta um contexto social propício e uma nova tecnologia para uma mudança brusca, significativa. No Brasil não foi diferente. O contexto social era, como ainda é, de aumento do desemprego. O país encerrou o ano de 2016 com uma taxa de 12% de desocupação, totalizando mais de 12 milhões de pessoas querendo trabalhar, mas sem espaço no mercado. Mas essas não eram todas as pessoas insatisfeitas com a situação. Em uma média de todo o ano, 20,9% dos brasileiros ficaram na chamada força de trabalho subutilizada. São trabalhadores afetados não apenas pelo desemprego, mas por outros fatores, como, por exemplo, não conseguirem trabalhar tantas horas quanto gostariam dentro do limite de 40 horas semanais, e assim recebendo menos dinheiro também. O Uber, como tecnologia, foi visto como uma solução de complemento de renda por muita gente para essas horas livres, e por outros como saída para o desemprego mesmo. Com o aumento desses números, a procura pela solução aumentou junto, e com mais gente no mercado, as corridas ficaram mais raras e mais baratas. Depois de um período em que houve ganhos crescentes no setor, a baixa dos últimos meses afeta os motoristas. Os problemas geraram insatisfação e inclusive com processos judiciais. No Brasil e em outras partes do mundo, com profissionais reivindicando direitos trabalhistas. A minha visão, eu não creio
num vínculo trabalhista. Porque é uma parceria, né? É uma espécie de que eles me prestam um serviço e eu presto um serviço para eles, certo? Então eu não acredito que isso cria um vínculo trabalhista. Não é como eu prestar o serviço para uma empresa privada e essa empresa me remunera por isso. Não, do outro lado eles também estão trabalhando por mim. Eles estão fazendo propaganda, estão captando, estão regulando a parte legal da coisa. Em meio a essa crise de imagem, a empresa tenta se reinventar, pensando em novas possibilidades para o futuro, principalmente em uma que não precise de uma das origens do problema da empresa, um motorista. Quando a gente fala, por exemplo, do Uber, que aí já é público e nós todos conhecemos, dizer, o chofer de táxi, ele nunca imaginou que a sua profissão pudesse estar sendo ameaçada. E hoje você tem o Uber concorrendo, fazendo com que a concorrência seja legal, boa. O chofer de táxi não vai perder o seu mercado, mas ele vai ter uma concorrência. Agora, vem a tecnologia e nós vamos poder ter os carros sem chofer. O que vai acontecer, não sabemos. Mas vai acontecer, eles vão vir. Em Pittsburgh, nos Estados Unidos, a Uber já testa desde o fim de 2016 carros autônomos, sem motorista. Ainda com técnicos a bordo, os carros precisam de intervenção humana por causa de alguns obstáculos, mas a ideia é que em pouco tempo seja totalmente autônomo. Os carros são programados para andar em baixa velocidade e com grande distância de outros veículos para serem ainda mais seguros que os carros dirigidos por humanos. No Reino Unido, um carro sem motorista foi às ruas pela primeira vez em outubro, há 7 meses. O carro ainda andava bem devagar, mas o avanço é feito cada vez mais rápido. Neste caso específico, o desenvolvimento foi da Universidade de Oxford e não depende de GPS. O carro usa dados de câmeras e lasers para navegar na rota certa. Curiosamente, foi um pesquisador da mesma universidade que realizou o estudo em que afirma que 47% dos postos atuais de trabalho correm o risco de desaparecer. Entre estes trabalhos, talvez esteja o dos caminhoneiros. Basta ver um caminhão sem motorista circulando a uma velocidade normal nas estradas norte-americanas. O custo para transformar um caminhão comum em um que não precisa de motorista é de $30 mil. Mas a economia para a indústria que depende dos caminhões pode chegar a 170 bilhões de dólares a cada ano nos Estados Unidos. Com um projeto desse, cerca de 1.700.000 empregos ficam em risco no país. São várias as profissões com risco no futuro. As primeiras a serem afetadas são aquelas estritamente operacionais, repetitivas. Afinal, basta programar um robô para fazer a tarefa por um determinado período. Considere que um robô corta o risco à saúde do funcionário no longo prazo, eventuais problemas pessoais afetando o trabalho e, claro, custos trabalhistas. Evidentemente, o investimento em uma máquina dessas não é barato, mas a compensação vem no aumento indiscutível de eficiência. A tecnologia vai entrar destruindo alguns empregos, mas simultaneamente ela cria outros. Mas alguns trabalhos são absolutamente muito mecânicos, não dá para você delegar isso para uma máquina nem nada. A questão é o seguinte, de novo, é uma questão da distribuição social da riqueza ou da produção. Se você coloca robô e aumenta a produtividade da economia como um todo, de repente você pode distribuir isso de forma um pouco mais homogênea. Você pega, por exemplo, a indústria financeira, nos últimos anos passou por uma revolução, né? Isso vai acontecendo de tempos em tempos, é normal que aconteça. O que está buscando é uma melhor produtividade da economia, que a vida humana do brasileiro consiga criar mais coisas para ele mesmo. Então, nesse sentido, que a gente tem que ficar atento com a tecnologia, mas sugiro muito que as pessoas se engajem e pensem como repensar a sua própria carreira à luz dessas novas tecnologias. Eu tenho certeza que o brasileiro tem vocação para isso. No ano passado, 2 economistas americanos, um do MIT, outro da Universidade de Boston, tinham dito que os humanos estavam ganhando a corrida contra os robôs. Mas isso porque eles tinham ficado no campo conceitual do estudo. Agora, com dados do mundo real, eles mudaram de opinião e identificaram que para cada robô instalado na indústria, até 6 trabalhadores perdem o emprego. Ao mesmo tempo, a média salarial cai 0,75%. Você tem uma combinação de fatores onde realmente a tecnologia ela é a causa principal dessa ruptura. Mas você tem, do outro lado,
as empresas, de uma forma geral, sendo pressionadas por causa de custos, de produtividade, né? de racionalizar cada vez mais os seus processos para poder, no final, ao final de tudo, entregar algo mais barato. Então, quando eu tenho essa junção de pressão por preço, por custo, e tenho a tecnologia disponível, é isso que vai acontecer, não vai ter saída. Eu, qualquer um que esteja nesse mercado, vai ter que estar constantemente olhando para si, para o seu entorno e ver o que ele precisa aprender novo para poder realmente não ficar fora do mercado tão rapidamente. Olhar as tendências, né? Se atualizar. Não pode, vai ser uma época em que você não vai poder ficar parado.